Aleluia, glórias a Deus. Cumprimentos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar hoje, mais uma vez, dar continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito, das virtudes da vida cristã de um crente. Aleluia. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Eu gostaria de convidar o presbítero Batista para estar iniciando essa oração do estudo. Aleluia, glórias a Deus. Você que está em casa, também ore juntamente conosco. Amém. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui na casa do Senhor. Para estarmos aqui, nosso irmão Herbert vai estar ministrando a palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus querido Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui. Meu Deus, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nesta noite, Senhor, a palavra que vai ser, Pai, pregada aqui, que vai ser ensinada. Que nós possamos sair nesta noite, ó Pai, com mais aprendizado, com mais conhecimento do Senhor. Meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, nós queremos te adorar e te louvar. Abençoa a vida do teu servo que estará aqui, Senhor, ministrando. Abençoa os teus filhos que estão assistindo essa live, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja presente em nossas vidas todos os dias, abençoando as famílias, dando livramento a cada um de nós. Assim, Pai, nós te agradecemos e louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Antes de estarmos iniciando esse estudo, aleluias, você que está em casa, pega um papel, uma caneta, anote as referências bíblicas, anote alguns pontos importantes também, e depois, não fica só no vídeo não, estude, pega a Bíblia, começa a folhear, analisar também a palavra do Senhor e se alimentar. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que é a palavra-chave desse estudo. Gálatas, vou repetir, capítulo 5, versículo 22 e 23. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim, glórias a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão ou brandura e temperança. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Vamos repetir? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Nós já falamos anteriormente no estudo sobre amor, paz, alegria, longanimidade e benignidade. E aprendemos sobre amor, que o amor que está no fruto do Espírito não é um amor emocional, esse amor que nós sentimos, que achamos que é emoção, e lembrando que amor não é emoção, o amor ele é conquistado, ele é com o tempo, esse carnal, mas o bíblico ele é um racional, um amor sacrificial. Logo em seguida nós falamos sobre paz, que não é ausência de guerra ou conflito, e sim segurança, prosperidade, equilíbrio. Falamos também de alegria, que não é felicidade, não é aquilo que você se conquista algo para ser feliz, não. Ele é celeste, vem do Espírito Santo e é permanente, é uma alegria que permanece para sempre. Longanimidade, também se falado como paciência, é característica de quem tem ânimo longo, ou paciente, calmaria, leveza, serenidade. Não é aquele cara não é um cara sonso, aquele cara que é tão paciente que seja ser sonso, não. Ele traz, igual eu falei, ele traz aquela calmaria, aquela leveza. E falamos também sobre benignidade, que é a característica de Cristo, opera o bem, não retribui o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Lembrando, a característica
de Cristo na pessoa que opera o bem. Não retribui o mal com o mal, e sim o mal com o bem. E hoje nós vamos estar falando sobre bondade. Aleluias. Mas antes de começar a falar sobre bondade, uma das coisas que precisamos entender: a vida cristã só é possível pela operação do Espírito Santo em nós. Não tem como ter vida cristã sem o Espírito Santo envolvendo em nossa vida, de dentro para fora, conforme a gente já tem falado. Em outras palavras, não vem do nosso esforço, não vem do esforço humano, e sim da operação do Espírito Santo. Aleluias. Então, bondade. Bondade como fruto do Espírito, não como padrão de conduta humana, conforme nós falamos dos outras virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, e sim como uma ação do Espírito Santo. Mas vamos lá, qual é a diferença de benignidade e bondade? Por incrível que pareça, quando nós começamos a falar sobre benignidade, ao mesmo tempo falamos sobre Deus é bom, falamos de fazer o bem, e por incrível que pareça, parece ser igual. Mas se a gente for analisar e estudar mais a profundo sobre a benignidade e a bondade, nós vamos ver que Paulo não foi redundante, ou seja, ele não usou com redundância de maneira alguma. Por quê? Bondade é a benignidade em ação. Como assim? Enquanto a benignidade é um sentimento interior, é aquilo que você sente, o bem, que envolve você, a bondade é um ato e a exteriorização da benignidade. Isso quer dizer, é a ação da benignidade que se transforma em bondade. Não é um ato de hipocrisia ou de vingança. Por que eu estou falando que não é um ato de hipocrisia ou de vingança? Porque muitos agem da bondade para conquistar algo ou para iludir alguém. É como se, por exemplo, você usa algo para conquistar, com o seu próprio benefício, de benefício próprio. Essa bondade, ela não vai de hipocrisia ou ato de vingança, ou até mesmo de você pegar e querer conquistar algo em cima de uma pessoa ou do seu próximo. A bondade não é resultado de dignidade humana. Como assim? Não é de mérito nosso. Não é também de algo de se conquistado, de ensinado. Como eu falei, todas as virtudes do fruto do Espírito dependem exclusivamente do Espírito Santo. É o ato de operação dele em nós. Ah, mas como assim? É como se eu me revertisse da bondade, da paz, da alegria, da benignidade, da paciência. O que é se revertir? Por exemplo, eu tenho uma camisa que estou vestido e esse terno que está me revestindo. É como se o eu aprendesse o que é a bondade, o que é a alegria, e o Espírito Santo me revestisse e me envolvesse para que fizesse a alegria acontecer, a bondade acontecer, a benignidade acontecer. Deus, por natureza, Ele é bom. Isso mesmo nós vemos em Gênesis, no capítulo 1. Em tudo que Ele criava, Ele falava, e isso é bom. Ou, em outras palavras, na sua criação nós vemos a bondade de Deus. Mais à frente nós vemos também Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que estaremos lendo. Filipenses, aleluias. Filipenses, capítulo 1, o versículo 6 diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra. Nós vemos assim então que o que se iniciou, Deus iniciou e viu que era bom, Ele iniciou com bondade, Ele projetou a salvação também com uma bondade para nós. Aleluias.
A bondade de Deus é revelada na criação, na salvação e na sua própria vontade. Como eu falei, nós vemos lá em Gênesis a bondade de Deus, nós vemos no plano da salvação em Jesus Cristo a bondade de Deus, e em todo o processo bíblico, em toda a história bíblica, a bondade de Deus sendo envolvida, sendo manifestada. Aleluias. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade, Ele conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, aleluias, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade, Ele conhece os que confiam nele, aleluia. Nós vemos aqui no livro de Naum que ele fala que o Senhor é bom, independente do que a situação, na dificuldade ou na abundância, o Senhor continuará sendo bom. E ele declarou que o Senhor é bom e habita toda a bondade. Ele habita toda a bondade de Deus. Bondade é uma das características mais evidenciadas na palavra. Se a gente for analisar, começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver as evidências da bondade. E ela é a que mais aparece. Lá em Salmo 31, versículo 19, Salmos, aleluias, livros de Salmos, glórias a Deus, Salmos 31, aleluia, Salmos 31, versículo 19, diz assim: o quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, aleluias, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, glórias a Deus. E Salmo 23, versículo 6, diz assim, glórias a Deus: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias. Nós vemos aqui que os Salmos, ele diz que a bondade do Senhor me seguirão, é se revestir, é você estar revestido da bondade, do fruto do Espírito. O mais interessante de tudo isso é que alguns pentecostais, assim dizer, começaram a ensinar que nós devemos ser revestidos de poder. Mas nós temos que entender que a palavra do Senhor nos ensina que também precisamos ter o caráter de Cristo, ser revestido pelo caráter de Cristo. É o que a gente está falando aqui. Que se a gente é revestido pelo caráter, revestido pelo fruto do Espírito, através do Espírito Santo, as demais coisas virão, o poder de Deus virá, a prosperidade virá. Mas se você não tiver o caráter de Cristo, essas demais coisas não serão acrescentadas. Aleluias. Isso significa dizer que quando o Espírito Santo produz em nós bondade, ele está gerando uma marca do caráter de Deus em nós. Em outras palavras, você quer ver Deus? Analisa qual é o caráter que você está tendo hoje. Será que é o caráter que a Bíblia nos ensina? Que está envolvida através da alegria, da paz, do amor, da benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Porque se o Espírito Santo te envolver, te revestir totalmente através do fruto do Espírito, ele te manter o caráter de Cristo, como eu falei, as demais coisas acontecerão na sua vida. A raiz da palavra bondade é ser como Deus. Uma pessoa bondosa revela Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo envolvendo, aquele que tem a benignidade e o ato da bondade é revelada, isso significa que Deus está se revelando em você.
Então a pessoa que é bondosa, Deus se manifesta nessa pessoa. Aleluias, glórias a Deus. Bondade não é ser sonso, igual eu falei, da paciência. Muitos falam que ser bondoso demais é uma pessoa sonsa, é uma pessoa tola. Não. Bondade é o amor em ação. É a benignidade em ação. É o amor em ação. E esse amor, como nós aprendemos, e vou repetir novamente, não é de mérito, não é de conquista nossa. Ela é do Espírito Santo que nos envolve, ele se adentra em nós e revela isso através de nós. Como posso me tornar uma pessoa bondosa? Como você conseguiria se tornar uma pessoa bondosa? Primeiro, revestindo-se de bondade. Você precisa se revestir de bondade. Lá em Colossenses capítulo 3, anota aí, Colossenses capítulo 3 e o versículo 12, aleluias, Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Nós vemos aqui, então, que aqui em Colossenses, que precisamos nos revestir, precisamos deixar essa capa, o Espírito Santo, a bondade, nos envolver, nos revestir para que isso aconteça. Quando nós falamos, às vezes, algumas traduções falam suportar uns aos outros, às vezes nós falamos assim, eu tenho que tolerar. Mas se a gente for a mais profundo nessa palavra sobre suportar, isso quer dizer então que significa dar suporte. Não significa tolerar. Você tem que suportar, dar suporte ao seu próximo. Não é somente tolerar. Às vezes eu não suporto aquela pessoa. Aí eu não aguento a pessoa, mas a palavra do Senhor fala que eu tenho que suportar, eu tenho que tolerar. Não, você tem que dar suporte, ajudar, orientar, amar. Aleluias. A bondade revela o poder de Deus. É o que eu falei antes. Você quer ser revestido? Seja revestido do fruto do Espírito. Seja revestido do Espírito Santo. Porque o poder de Deus vai se manifestar através do seu fruto, através do caráter dele envolvido no seu, em você. Aleluias. A bondade revela o caráter de Deus. Quando a gente começa a falar, igual eu não sei se vocês perceberam, toda vez que eu falo sobre bondade, revela o poder de Deus e o caráter de Deus. Quando nós nos envolvemos, o revestimento começa a nos tomar conta. A nossa decisão não é mais a nossa, mas sim a decisão do Espírito Santo de Deus. O poder dele se manifesta em você. O caráter dele, as pessoas vão passar, vão falar assim, você está diferente, está parecendo com Deus, está parecendo com Cristo. Aleluias. Segundo, eu falei o primeiro, revestido de bondade. Segundo, fazendo para o outro como eu gostaria que fizesse comigo. Mateus capítulo 7, versículo 12. Anota aí, Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quer ver uma coisa interessante? Você gostaria de ser tratado mal? Às vezes a gente é tratado mal e fala assim, se fosse eu faria diferente. Por quê? Você está primeiro olhando para você como você gostaria de ser tratado. Agora imagina você tratar uma pessoa, se colocar no lugar dessa pessoa e falar assim, eu gostaria de ser tratado dessa forma, então eu vou tratar fulano desse jeito. É isso que a palavra do Senhor está nos falando. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 36 a 38, aleluias. Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38, diz assim: sede, pois, misericordiosos, também como vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Isso quer dizer, continuando, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Isso quer dizer que se você trata o seu próximo da forma que você gostaria de ser tratado, você vai receber a mesma medida, o mesmo que foi balanceado por você mesmo. Está falando do relacionamento e não. O mais interessante é que muitas pessoas usam Lucas 6, 36, 38 para falar sobre a oferta, antes do ofertório. Mas se a gente for estudar bem aprofundado esse versículo, ele não está falando sobre oferta, ele está falando de relacionamento de uns com os outros. Aleluias. Está falando do relacionamento pessoal. Se você, igual eu falei, vou repetir, se você trata a pessoa, o seu próximo, como você gostaria de ser tratado, aquilo que você vai receber na mesma medida que você lançou, que você tratou. Aleluias. Terceiro, dependa do Pai para receber atos de bondade. Dependa de Deus para você receber atos de bondade. Sabe onde está escrito? Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Isso quer dizer que você quer realmente ter o caráter de Cristo? Se você quer ter essa bondade que a gente está tanto falando aqui, primeiro, ora. Você quer saber como orar? Então, assim, para você ter o Espírito Santo revestido em você? Senhor, meu Deus, ora dessa forma. Pai, me dê o fruto do Espírito através do Espírito Santo. Continua orando, continua buscando, porque não é de mérito seu, não é do seu próprio esforço, não é do seu suor, e sim através do Espírito Santo. Então precisa buscar, pois tínhamos, o que a gente aprende? Lá no Jardim do Éden nós tínhamos tudo, por isso teremos que hoje buscar esse caráter. Lá, literalmente, Adão e Eva, eles eram inocentes, conheciam Deus face a face, Adão andava com Deus, então aquilo era transmitido. Quer ver uma coisa interessante? Fica com uma pessoa durante um ano vivendo com ela. É como se o caráter daquela pessoa te envolvesse e o seu caráter envolvesse essa pessoa. É a mesma coisa. Quanto mais você busca a face de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você quer Deus, o caráter dele te envolve. Deus te envolve de uma certa forma que você para e analisa. Eu dependo dele. Eu vou andar como ele. Eu vou agir como ele. Aquilo te envolve de uma certa forma que é revestido em você, mas depende de você buscar, depende de você falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Aleluias. Por isso que Tiago fala que pedimos mal. O livro lá em Tiago fala que nós pedimos mal em nossas orações, pois pedimos para o nosso próprio provento. Quer ver uma coisa interessante? Senhor, eu estou com uma dívida, eu preciso pagar, não sei o que fazer, me ajuda. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso. Peraí. A palavra do Senhor fala que devemos buscar a tua face. A palavra do Senhor que devemos buscar a sua misericórdia, a tua graça, que devemos ser como Cristo. E o mais interessante que Paulo fala aos Efésios,
Olha só que interessante. Que sedes imitadores de Cristo. E ao mesmo tempo, em Coríntios, ele fala, sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Mas peraí, lá para os Efésios, ele fala para ser imitadores de Deus. E lá para o povo de Corinto, ele pede para ser imitadores dele, pois ele é de Cristo. Sabe o que significa isso? Maturidade. O povo de Efésios já estava a um certo ponto tão maduro, tão já crescido na palavra, em Deus, que ele fala, sede imitadores do Pai, de Cristo, o seu Salvador. Já em Corinto, eles não tinham a maturidade suficiente como o povo de Efésios. Então ele fala, sedes os meus imitadores, para imitar ele, pois ele imitava Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Às vezes nós começamos a analisar, eu preciso então ser, vamos repetir novamente, para me tornar uma pessoa bondosa, primeiro eu preciso ser revestido de bondade. Segundo, fazendo para o outro como eu gostaria que fizesse comigo. Terceiro, depender do Pai para receber atos de bondade. Aí a gente faz uma outra pergunta: como se revela então a bondade? Como que a bondade é revelada? Nós vamos falar de 4 pontos. Primeiro, quando eu zelo pela justiça, eu estou agindo com bondade. Quando você zela pela palavra de Deus, quando você zela pela justiça de Deus, você está agindo com bondade. Quer ver uma coisa interessante que eu vou falar mais à frente, mas eu vou antecipar uma coisa. Quando você... Eu vou falar um pouco sobre justiça, a justiça humana. Às vezes você não está contente com alguma coisa, você fala assim, eu vou jogar na justiça, aí eu vou fazer isso, eu tenho que ter o meu direito, a herança é minha. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente faz as coisas sem consultar Deus. Será que era a vontade de Deus? Será que era necessário fazer aquilo? Será que nós estamos medindo a consequência em relação dos atos que estamos fazendo? Será que realmente estamos medindo as palavras que falamos com o nosso próximo? Vou continuar. Segundo, como se revela a bondade de Deus? Quando me alinho à vontade de Deus. Quem anda com Deus não decide a viagem. Quem anda alinhado com Deus não decide o que fazer. Quer ver uma coisa? Você vai dirigir o carro, você vai fazer uma viagem. Você prefere Cristo no banco de trás ou Ele comandando o carro e você sentar no banco do carona? É isso que eu estou querendo dizer. A sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Aí às vezes a gente fala assim, Senhor, eu oro tanto por um certo propósito, eu oro por tanto certo acontecimento que eu estou precisando e nada acontece. Busque primeiro a vontade de Deus em relação a isso. Não saia do caminho que Deus traçou para você, de maneira alguma. Venha e começa a alinha-se à vontade de Deus. Veja o que Deus quer para você, o que Deus tem planejado para você. Pergunte a Deus. Às vezes a gente toma decisões e não perguntamos a Deus, não oramos. Deus responde, mas precisamos buscar, precisamos perguntar a Ele. Ele quer te ouvir. Aleluia. Terceiro, como se revela a bondade de Deus? Quando eu tenho a dura, isso aqui é um pouquinho pesado, quando eu tenho a dura capacidade de sofrer o dano para não ofender a Deus e ao meu próximo. É o que eu tinha falado logo no começo. Medir
a situação, analisar a situação antes de cometer, antes de fazer. Será que eu estou ofendendo a Deus fazendo isso? Será que estou ofendendo o meu próximo fazendo aquilo? Será que essa decisão que eu estou tomando vai prejudicar as pessoas que estão ao meu redor? Nós não analisamos o que fazemos. Não analisamos, de repente, se é da vontade de Deus certa viagem. Não analisamos. Isso aí é fato, isso é do ser humano. A gente não analisa antes de tomar a decisão. Nós não perguntamos a Deus antes de tomar qualquer tipo de decisão. Pense o seguinte, antes de tomar a decisão, isso vai ofender a Deus? Quais são as consequências que terão? Será que vai prejudicar o próximo meu? Pois lembre-se que todos somos imagem e semelhança de Deus. E um dos mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Olha o que a gente está falando sobre bondade. Olha que leque que nós estamos abrindo nesse momento. Pensar no nosso próximo para tomar decisão. Pensar através daquela decisão se vou ofender a Deus. Será que realmente isso está dentro dos planos de Deus? Porque eu preciso me alinhar a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Gênesis 26, para a gente entender um pouquinho. Isaac, a gente vai ver a história de Isaac. Isaac começou a cavar um poço, via o povo de fora, tomava aquele poço, Isaac saía, ele ia saindo sem questionar. Ele trabalhou, cavou, a água brotou, o poço era de total pertence a ele, porque ele trabalhou para aquilo. E o povo veio, um povo estranho, veio e tomou aquele poço que ele trabalhou. Isaac podia sim reivindicar, não, a justiça é minha, o direito é meu. Não, ele deu as costas e saiu. Mais à frente ele fez o quê? Cavou outro poço. E a mesma coisa aconteceu. Mas aí o povo foi lá e tomou esse poço de novo. Isaac não desistiu, saiu sem falar nada. Foi lá e cavou outro poço. Sabe o que é isso? O que a gente vê? Quem tem promessa não briga pelo seu poço. Quem tem promessa não briga por uma coisa que pode prejudicar o próximo. Quem tem promessa, quem tem o caráter de Deus, não tem necessidade de brigar em vão. Isso é coisa carnal. Essa briga que eu estou falando é querer tomar justiça. É querer olho por olho e dente por dente. Não é assim. Aleluias. E quarto, quando eu tenho disposição de perdão. Como se revela a bondade? Quando eu tenho disposição de perdoar. Você sabia que o perdão, ele dói mais do que uma ferida? Quer ver uma coisa interessante? Quando você está com a ferida assim, aquela ferida maior na pele, e cria aquela casquinha, aí dá aquela vontade de coçar, você fica coçando, até o momento não está doendo. Só que quando você sente aquela vontade, você arranca aquela casca, a dor você sente. O perdão é pior do que a dor de uma ferida. Sabe por que eu estou falando isso? Perdão não é o que você faz pelo outro, e sim o que você faz por você. Sabe quando você tem aquela mágoa, não está prejudicando o próximo, está prejudicando você mesmo. E sabe qual é da onde vem o significado da palavra mágoa? Água. Por incrível que pareça, em outras palavras significa água podre, podridão,
sujeira, aquilo que não faz bem. Isso quer dizer que precisamos liberar o perdão para o nosso próximo, para que a bondade seja revelada, para que a bondade, através do Espírito Santo, seja revelada. Quando nós falamos de perdão, a gente tem que falar novamente. Eu falei semana passada, terça-feira, eu vou ter que tocar na mesma tecla. José já era governador do Egito. José já estava ali com o comando total do Egito. E ele vê os irmãos dele ali naquele momento buscando alimento, porque o mundo estava passando por uma seca enorme. E se eles não fossem buscar no Egito o alimento, eles iriam morrer de fome. Israel ia morrer de fome. E o mais interessante, se a gente for colocar no lugar de José, José podia falar assim: ingratos, me jogou no poço, me vendeu como escravo, e agora estão aqui na minha frente. Ele podia ter feito o que quisesse com os irmãos dele, podia até se vingar até mesmo aquela situação. Mas sabe de uma coisa mais interessante para a gente fechar com, vamos falar assim, fechar com chave de ouro sobre esse estudo? José foi o maior exemplo de bondade. O Espírito Santo envolvendo, revestindo ele. Sabe por quê? José sabia que Deus usou ele para cuidar de Israel. José, naquele momento, ele entendeu que Deus o usou, era necessário passar tudo aquilo para ele ver que ele ia ser usado por Deus para salvar o seu povo. Ele compreendeu. Mas tudo na vida é um processo. Tudo na nossa caminhada precisa sim de espinhos. É necessário. A gente precisa aprender. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, no Evangelho, e entendemos a palavra do Senhor, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos como criança, voltamos ao ventre da nossa mãe, entre aspas. Como Jesus tinha falado com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso quer dizer que ainda estamos engatinhando para que primeiro demos os nossos primeiros passos para crescer, para desenvolver. É igual eu falei com Paulo quando ele falou para Efésios e quando ele falou para Coríntios. Precisamos entender a vontade de Deus. Precisamos nos alinhar a Deus para que a virtude da bondade nos revista. Espero que eu fui bem explicativo sobre a bondade. Foi um pouco extenso, porque se a gente for aprofundar mais e mais sobre a bondade na Bíblia, nós vou falar a verdade, a gente iria bem mais tarde sobre esse estudo. Mas que Deus o abençoe, que a virtude do Espírito Santo revista você nessa noite de bondade, de alegria, de paz, de amor, de longanimidade, de benignidade. Glórias a Deus. E que Deus o abençoe. Vamos orar para finalizar? E o nosso presbítero vai dar a bênção apostólica. Glórias a Deus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, e quero Te agradecer, meu Deus, por o Senhor estar nos falando conosco, pelo Senhor estar nos ensinando que precisamos ser revestidos do Teu Espírito, precisamos, Senhor, viver a Sua vontade e não a nossa, precisamos ter a benignidade, precisamos ter a bondade, precisamos ter o amor, a paz, precisamos ter a alegria do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos ter o Teu caráter, Senhor, precisamos que as pessoas vejam em nós, não nós, mas o Senhor em nós. Aleluias, que Deus os abençoe em nome de Jesus.
irmãos, graças a Deus, mais um ensino maravilhoso que tivemos nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso diácono Herbert, a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda alegremente a vinda do nosso Senhor Jesus, e todos digam amém. O Senhor os abençoe em nome de Jesus.